Você acha bem eu tocar aqui? Ou a princípio ali? Depois passo para cá um pouco. Não, pode começar aí mesmo. Aqui mesmo, né? É. Mas a gente vai deixar ela ligada. Graças a uma música dessa, foi que também eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Calbi, né? Para ficar de vez, tocando, fazendo parte lá da banda dele, daquela época, né? Mas eu, por questões de familiar, né? Filho pequeno, tudo, aí eu não fui. E assim aconteceu também com a Hebe Camargo. E também com o Gregório Barros. Ele era chamado Rei dos Boleros. E eu fiz direitinho, do jeito que ele gostou, fiz de uma maneira que ele gostou muito. Também me foi feito o convite, né? Mais uma vez eu não fui em consideração a família, que eu investi neles, né? Para educar eles e tal. E também a cidade, a casa que eu trabalhava, né? Eu tocava no Rapas e no fim da noite eu saía por aí para Ibiritá. E tinha uma boate lá, um puteirozinho ali no Palace Hotel. E eu passei por lá, o Zezinho tava tocando violão lá. Aí os caras leva jeito, né? Aí chamei o Rafael lá, dono do Rafa, para dar um pulo lá e dar uma olhada. O Rafael não gostou muito não, mas eu insisti, e aí deu isso aí. Não foi mais ou menos assim daqui? Ele tocava no Rafas, quando eu o conheci. E eu tocava no Dreams, o Conjunto Copacabana. Então, eu ouvi o som dele. Eu já tocava com um grande guitarrista, o Zezinho sempre cita, o Dilermano. E teve outros aí, Nelson, Nazário, mas o Dilermano, ele sempre falou que o Dilermano era o Papa. A primeira que ele me passou. Isso é 51 anos atrás. Misty. Aí depois foi me passando, Alton Livre. Na época, existia um outro guitarrista aqui de fora, chamava Dilermando, Palha de Aço. Ele é chamado de Palha de Aço porque ele tinha um cabelo assim, meio palha de aço mesmo, né? Meio sarará. E o Dilermando foi um monstro da guitarra, um fenômeno, né? E eu não sei muito da história do Dilermando, porque eu era muito garoto, ele já era mais idoso ainda que eu e que o Zezinho.
E eu acredito que o Dilermando tenha sido uma grande influência do Zezinho. O Zezinho pode confirmar isso. E o Dreams era na galeria, era na Rua Alfred, parte baixa. Como é que chama aquela galeria? Bruno Barbosa. Lá no último andar tinha o Dreams, que era a casa, era o Rapas de lá. E lá tinha uma banda. E eu fui um dia, fui assistir um filme e tal, depois eu passei lá. Até então nunca tinha visto um guitarrista. Aí tinha um cearense lá, era o Dilermando, e o cara tocava guitarra, piano. Aí fiquei olhando. Que o Dilermando já tocava nesse estilo, já tinha essa levada de fazer solos em bloco, né? Naquele dia, ele pegou uns LPs, o Quasimodo Montgomery, Barney Cass, e pôs na eletrônica para mim ouvir, eu sem entender nada. Aí ele voltava, falou assim, olha, isso é muito bom. Abre a cabeça e vai apurar ainda mais o teu gosto. Aí, rapaz, eu comecei a entender, né? Aí eu fui embora sozinho, aí ele me deu lá umas 5 aulas, ou 6, aí ele me disse assim, olha, eu não vou te passar mais nada, você só vai ouvir. Por que eu estou falando isso com você? Porque eu estou vendo, ele já era, naquela época, ele já devia ter a idade que eu tenho hoje, eu com 18 anos. Aí falou assim, agora é você ouvir, e esse caminho aqui. E brasileiro, quem que você vai ouvir? Laurindo de Almeida, o Bola Lassete, que era um baita de um guitarrista lá em Niterói, que foi para os Estados Unidos, lá ele ficou. E é isso aí. Aí eu fui nessa aí. O Zezinho, ele aprendeu a tocar guitarra dessa forma, ele aprendeu a tocar jazz dessa forma, numa época em que não existia nada do que nós temos hoje, como a internet, por exemplo, como baixar música, como CD. O que ele tinha era o rádio para ouvir. Então ele tirava aquelas músicas do Wes Montgomery, aqueles solos do Jim Hall, ouvindo rádio. Tocar com ele hoje é legal, porque não precisa ensaiar, não precisa nada, só de olhar pra cara do outro. Ele tem uma personalidade musical, ele tem um jeito de tocar que é muito dele. Igual você escuta o Jorge Benson, você sabe que é o Jorge Benson. Você escuta o Zezinho, você sabe que é o Zezinho, que ele tem uma persona musical muito bem definida e muito bem feita. Creio que a musicalidade do Zé somou aqui para o nosso povo de Juiz de Fora, porque o Zé sempre ouviu boas músicas, ouviu... As conversas que eu tenho com ele nesses anos todos, eu ouvia muito disco, vinil, que hoje a gente não tem muito isso. Eu via em rádios e pegava o violão dele, a guitarra dele, tentava tirar aquilo que ele ouvia. E hoje é muito difícil a gente não ver isso. Porque é muito comum um camarada chegar hoje aqui com 16, 17 anos, tocar o solo, vamos dizer assim, um disco do Steve Vai inteiro. Mas você fala assim, parabéns para você em Ré bemol, acabou. Não existe mais. Porque existe uma formação acadêmica muito forte de decorar.
E não existe uma de música que vem de dentro da alma, igual o Zezinho faz. Então as referências que a gente buscava eram os músicos que tocavam jazz aqui em Juiz de Fora. E o Zezinho era a referência de guitarra assim, aqui em Juiz de Fora. Então eu assistia muito o Zezinho tocando com todos os músicos de jazz aqui de Juiz de Fora, ele sempre tocando nos grupos. Da década de 60 para hoje em dia, as coisas vieram restringindo. Eu cheguei a tocar num conjunto de baile, você tinha 3 sopros num conjunto de baile, era baixo, piano, bateria, você tinha trombone, sax, pistão, um cantor, uma cantora, percussão. A coisa veio reduzindo. Hoje chegou no ponto que é um cara com um computador e um disquete, né? Eu falava muito com o meu querido maestro que faleceu, o maestro Prieto. Eu falava com ele assim que eu tinha uma praga que eu ia rogar na humanidade. Que um dia todo mundo ia querer ver um músico tocar ao vivo e não ia ter. Só teria computador para tocar para eles. Músico ao vivo não teria. É uma judiação que eu estou fazendo, mas é um pouquinho da minha revolta com o que está acontecendo hoje. Música eletrônica, um carro tem mais som do que uma casa noturna, por exemplo. O que aconteceu com isso? O primeiro a perder o emprego era o baterista e o baixista em segundo lugar, né? O baixista e o batera logo dançava, né? E foi caminhando para violão e voz, essa coisa levou o músico de mais talento, de mais facilidade, a procurar recursos. Até por questões econômicas, né? Você vai fazer um trabalho num lugar, você quer, no mínimo, um trio. Aí o dono da casa fala, poxa, mas não dá, eu queria só você, e aí? Aí tinha que estudar para tocar assim. Que até então eu tocava em banda, né? Aí é uma praia, é um estilo, é um jeito de tocar. Aí você vai tocar para acompanhar os outros, é outra. E o Zezinho passou a dominar isso com muita maestria, ele faz isso muito bem. Solo, tanto acompanhando cantores, ou ele solo mesmo, é muito bonito de ver o andamento, a harmonia, como é que ele mantém-se tudo e faz um caminho bonito na música. Desenvolveu uma forma muito peculiar de tocar, né? Um jeito muito pessoal e inspirado nisso, né? Fazer um instrumento dele soar, harmonia, melodia, linha de baixo, tudo sozinho, e ele fazia isso realmente com muita maestria. Aquela coisa muito bem colocada, o bom gosto, a sutileza, a fineza no trato da guitarra. Bossa nova mesmo, já, né? Eu sempre gostei muito do João Donato, aqui no Brasil, né? Marcos Valle, Tom Jobim. E os mineiros que eu gosto muito, né? Algumas composições do Toninho Horta. Inclusive a gente é até amigo, porque o irmão dele, o Paulo Horta, foi meu baixista muito tempo lá em Belo Horizonte, sabe? A Gracinha Horta cantou muito, eu acompanhando ela. Então tem umas coisas dele que eu também toco, gosto, entendeu? Nossa música era muito rica, né? Ou pelo menos foi até essa invasão que aí tá, né? Mostrar um pouco da trajetória do Zezinho, da história de vida dele, é muito legal para os
músicos juiz-foranos, para os músicos brasileiros, para quem ainda vai se tornar músico, porque, como eu disse, é uma vida feita na guitarra e na música de alto nível, de alta qualidade, que hoje em dia, e também na época dele, já não se tinha tanto interesse pela música de qualidade. Essa coisa da massificação da televisão, às vezes impede as pessoas de terem acesso à música no nível em que o Zezinho faz. Porque a mídia força muito infelizmente, esses negócios que eles falam que é música aí, que a gente sabe que não é, né? Eu não vou ficar nem citando, né? Mas é difícil, né? É difícil sobreviver quem toca uma música apurada, uma coisa selecionada, né? Então o grande público está privado, de certa forma, desse acesso. Eu acho que o público deveria ter o direito de escolha. Quanto mais o mercado massifica, quanto mais o mercado dificulta a boa música, mais a geração jovem está se aprimorando e está conseguindo manter viva essa chama que é de Deus. Por isso não vai acabar nunca, se Deus quiser. Isso aí eu posso dizer que é o maior legado que eu aprendi com esses músicos geniais, especialmente falando do Zezinho, que tem um talento natural, uma forma de tocar maravilhosa, né? Não dá o dom para toda a humanidade, não. É escolhido, são poucos. Então eu acho que quando você gosta de tocar e nasceu para aquilo e fala, não quer tocar, sei lá, você não está sendo justo, né? Se a humanidade toda tivesse a facilidade para transar arte, o mundo seria outro e bem melhor, né? Eu acho. A música é o meu alimento, né? Eu não vivo sem a música. Todos os dias eu quero tocar, quero pegar, quero estudar. Eu quero estudar, eu quero tocar. Eu sou o homem mais feliz do mundo pelo fato de Deus ter me dado o dom. Se eu toco bem, se eu toco mais ou menos, ou se eu toco mal, eu sei que Ele me deu o dom e eu estou aí há 51 anos. E eu amo a música. Eu gosto de tudo enquanto é arte, mas em particular a música e o violão, a guitarra, né? Lógico, então acho que